Olá, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao terceiro vídeo do canal Resenhas da Rai. Me chamo Raíssa Aires Green Cabral, tenho 40 anos de idade, sou lésbica, não monogâmica, poeta, baixista e doutora em psicologia. E a proposta do vídeo de hoje é te convidar para uma conversa sobre a importância de desbanalizar e desromantizar a solidão. Desde já, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por essa temática e comente abaixo suas impressões, dúvidas, inquietações, coisas do vídeo que te fizeram sentido, coisas do vídeo que você discorda. Essa conversa, ela ajuda muito a potencializar o meu próprio processo de pensamento e continuar produzindo novos vídeos, novos textos, novos conteúdos por aqui. Desde já agradeço sua escuta e bora pro vídeo. Bom, inicialmente eu queria agradecer a todas as pessoas que me enviaram questões, sugestões, inquietações, perguntas através da caixinha do Instagram que eu abri pedindo sugestões a vocês a respeito da temática da solidão. Foi enviado um total de 17 mensagens. Algumas delas se repetiram, então eu tentei agrupar os principais temas que foram tocados ali para ir organizando esse vídeo. Algumas questões levantadas vão ficar de fora e talvez sejam retomadas em vídeos futuros. Mas, desde já, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês nesse processo, nessa construção, porque essa sensação de troca, essa sensação de conversa, ela é fundamental para eu conseguir sustentar esse espaço. Inclusive, foi justamente uma das sugestões que me trouxeram na caixinha que acabou se tornando o tema central desse vídeo, a questão da romantização da solidão, muitas vezes tratada com o eufemismo de solitude. Eu fui percebendo que a minha intenção de gravar esse vídeo vinha de um incômodo sobre certos discursos que tratam a solidão como algo inerente ou universal à experiência humana, como algo inevitável ou inescapável da experiência de ser humano e com o qual simplesmente a gente precisa aprender a aceitar ou conviver ao longo do processo de maturidade na nossa vida. E uma das coisas que mais me incomoda nesse discurso é que boa parte das vezes, quando eu paro para ver as pessoas que estão falando isso, ou que estão falando sobre isso, geralmente são pessoas que mantêm bons vínculos familiares. Geralmente são pessoas que estão casadas ou num relacionamento, ou são pessoas que têm um mínimo de uma rede de amizade, de afetos, que oferece suporte e nutrição emocional a esta pessoa em sua vida. Ou seja, são pessoas que falam sobre isso, mas não necessariamente vivenciam o que é solidão de fato. E o que eu estou chamando de solidão de fato? Solidão, tal como eu compreendo aqui, se trata de algo bastante específico, do afastamento ou da inviabilidade de se construir laços sociais significativos e nutritivos para a nossa existência subjetiva no mundo. E uma coisa que eu fui percebendo, a partir da perspectiva de alguém que passou por um processo intenso de solidão nos últimos meses, é que essa experiência está muito longe de ser algo universal, de ser algo que todo mundo já passou um dia, que no fundo todo mundo se sente assim, que todo mundo entende. Essa é uma experiência que ela costumeiramente atinge corpos e vidas bastante específicos, corpos e vidas dissidentes às normas da sociedade que a gente vive. Compreender isso é bastante importante porque muita gente que diz entender
o que é essa experiência, dá péssimos conselhos ou recomendações para como você passar por isso. Dentro desse discurso que toma a solidão como uma suposta experiência universal, fica parecendo então que a solidão é uma experiência simplesmente banal, algo que você precisa necessariamente aprender a conviver ao longo da sua vida para amadurecer como ser humano. Esse discurso ele pode até fazer sentido sobre certas experiências que corpos normativos chamam de solidão. Talvez o mais perto que esses corpos normativos consigam acessar enquanto algo parecido com solidão nas suas vidas. Mas é uma compreensão que ela realmente não dá conta para a experiência de vidas que vivem a solidão como uma interdição violenta da construção de vínculos sociais. Teve uma questão que me enviaram na caixinha do Instagram sobre o slogan solidão na liberdade ou liberdade na solidão. De antemão, esse slogan ele me incomoda muito, mas eu acho essa questão muito boa para sintetizar os incômodos que eu tenho sobre a forma como essa concepção da solidão como um espaço supostamente privilegiado para o autoconhecimento da subjetividade humana. Essa ideia de que um espírito verdadeiramente livre na sociedade que a gente vive vai acabar se tornando um espírito solitário, porque a sociedade nunca conseguirá compreendê-lo verdadeiramente. Tudo isso é uma grande fuleiragem. É uma perspectiva bastante colonial sobre liberdade. A ideia de que uma existência se torna tanto mais livre quanto mais ela se desapega dos vínculos sociais, quanto mais ela se desapega do seu envolvimento com a terra, com o território, com as relações como um todo. Essa ideia, inclusive presente em algumas psicologias, de que um verdadeiro eu se revela quando nós estamos afastadas do social, quando nós estamos afastadas do mundo, quando nós estamos afastadas do vínculo. E essa é uma perspectiva por si só violenta e problemática sobre a existência. É a perspectiva do colonizador que se vê como esse espírito desencarnado que usufrui do mundo, que coloniza e domina a Terra sob os desígnios da sua mente racional, abstrata, supostamente livre, a sua subjetividade, supostamente desencarnada, supostamente livre. É um discurso que, inclusive, funciona para reforçar normas de gênero, porque supostamente a masculinidade atrelada à razão é mais livre por não se importar com a esfera das emoções, dos vínculos afetivos amorosos, esfera essa supostamente atrelada ao feminino, atrelada ao corpo. E a perspectiva que eu trago aqui é de que liberdade não se trata disso. A emergência daquilo que somos, a nossa existência enquanto seres humanos, enquanto seres vivos e viventes, emerge justamente a partir do nosso envolvimento. A nossa verdade emerge justamente a partir das nossas relações. É dentro dessa costura social do nosso envolvimento com a terra, com a vida, com os afetos, que a nossa verdade emerge. A partir do envolvimento social, a partir do envolvimento corpo a corpo com o mundo que a gente vive, com as lutas políticas do nosso tempo, e não através desse isolamento que supostamente revelaria uma essência de si. Se você ficar olhando para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, não vai encontrar nada dentro de si, porque até quando você olha para dentro, tudo que você vai ver são imagens e memórias das relações que você vive com outras pessoas,
com outras vidas humanas e não humanas. Até quando você olha para dentro, você olha para fora. Porque a liberdade, ela se constrói no envolvimento, a liberdade se constrói na relação e nunca na solidão. Solidão, para existências que são marcadas pela violência social, é confinamento. Solidão é prisão, é inviabilidade de costurar os vínculos que possibilitam nosso pertencimento a esse mundo. Solidão para existências marcadas por processos de desumanização é política de extermínio, é política de morte, de adoecimento. A solidão é uma experiência eminentemente histórica, política, ligada a todos os processos de violência e opressão social do mundo que a gente vive. Não existe como a gente falar sobre solidão sem a gente falar da violência que atinge as favelas, fragmentando comunidades, sem a gente falar sobre a LGBTfobia, que fragmenta núcleos familiares e comunitários, sem a gente falar sobre a precarização do direito e do acesso à cidade, da precarização do transporte público, das escalas absurdas de trabalho que impossibilitam que pessoas tenham tempo livre para conviver em sociedade, sem a gente falar da transfobia, do racismo, do capacitismo que sistematicamente desumanizam determinados corpos dentro do circuito de afetos da nossa sociedade. Não tem como a gente falar sobre solidão sem a gente falar sobre o colonialismo digital, sobre todo o processo através dos quais as ditas redes sociais, que hoje em dia de redes e sociais tem muito pouco, foram sendo tomadas pelas tecnologias dos algoritmos, fazendo com que os espaços digitais se tornem um eterno consumo do mesmo, daquilo que nos é espelho, daquilo que nos é confortável, nos fechando para a experiência da alteridade, nos fechando para o contato, para a experiência com aquilo que nos é estranho. Processo esse que foi intensificado durante a pandemia da Covid-19 e que segue persistindo na nossa subjetividade até hoje. A gente vê que depois da pandemia parece existir essa tendência das pessoas permanecerem nos mesmos núcleos de afeto em que viveram ao longo de toda a sua vida, com pouquíssima abertura para relações novas, para vínculos novos. E isso afeta diretamente, com muita profundidade, aqueles corpos que são lidos como estranhos, como perigosos, como indigestos para a sociedade que a gente vive. Né? Esses corpos que sempre foram lidos como fora daquilo que é considerado familiar ou confortável para se construir relacionamentos. Especificamente, pessoas trans, travestis, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, pessoas gordas, etc. Esse contexto da pandemia, do pós-pandemia, junto com toda essa cultura dos algoritmos, parece ter construído uma sociedade que se impermeabiliza com relação a tudo que lhe é alteridade, com tudo aquilo que lhe é estranho. É lógico que é super importante para a vida de qualquer pessoa a possibilidade de ter momentos sozinha, a possibilidade de ter momentos a sós para digerir os próprios pensamentos, para digerir as próprias emoções. É lógico que é super importante a gente ser capaz de desenvolver maturidade emocional para não precisar depender de estar sempre em uma relação afetivo-sexual romântica uma atrás da outra, a ponto de nem conseguir conceber a própria existência sem estar no relacionamento. Conseguir construir essa autonomia emocional é muito importante. É lógico que desenvolver autonomia emocional para fazer certas coisas sozinha, sei lá, eu quero ir ao cinema sozinha, quando eu quero ir assistir um filme e não ter ninguém para assistir esse filme junto comigo, eu posso sim
ir ao cinema mesmo assim e ter uma boa experiência com isso. É lógico que essa maturidade emocional, ela é muito importante e muito necessária para as nossas vidas. Inclusive, é muito importante a gente reconhecer o quanto é violento certas experiências sociais de pessoas que não têm a possibilidade de ter esse tempo para si, de ter esse tempo para estar a sós. E isso, inclusive, pode ser um processo produtor de muita solidão também. Porque quando a gente fala de vínculos significativos e nutritivos para a vida de uma pessoa, isso precisa se referir a vínculos que não esgotem, a vínculos que não sejam abusivos, a vínculos que não sejam exploratórios do tempo, da subjetividade e da vida de alguém. A gente pode falar, por exemplo, sobre dinâmicas de relações onde uma pessoa trans, por exemplo, não pode assumir a própria identidade, precisa esconder a própria identidade o tempo todo. É lógico que nesse contexto, mesmo que a pessoa tenha vínculos e relações, ela vai se sentir extremamente solitária, porque ela não pode ser quem ela é. É lógico que num contexto de maternidade compulsória, onde uma mulher não pode exercer outro papel social a não ser o de ser mãe e eventualmente ser esposa, isso também vai ser um processo que vai produzir uma intensa experiência de solidão. Porque não são vínculos sociais que nutrem, que fortalecem, que oferecem sentido para a alteridade múltipla daquela pessoa. É lógico que tudo isso se torna assim um processo cerceador da liberdade. Porém, é muito importante a gente entender que você ter momentos a sós é completamente diferente da experiência de solidão profunda e crônica dos seus vínculos sociais serem interditados por um sistema de opressão, de você ter vínculos sociais interditados pela transfobia, pelo racismo, pelo capacitismo, pela gordofobia. Quando você percebe que esses sistemas de opressão não permitem que pessoas se vinculem a você, porque antes do afeto, tudo que chega até essas pessoas é primeiro o estigma que essas pessoas têm sobre o seu corpo, sobre a sua existência. Essa experiência de solidão é profundamente adoecedora. E é uma experiência que ela é extremamente corrosiva, porque ela faz com que até aquelas atividades que você gostava de fazer sozinha comecem a perder o sentido, comecem a perder o gosto, comecem a perder o sabor. E ela, inclusive, por vezes, tira o próprio direito da gente reconhecer que certas coisas talvez a gente não queira fazer sozinha, sempre, o tempo inteiro. Reconhecer que está tudo bem você não gostar de fazer certas coisas sozinha. Eu, por exemplo, esses tempos estava percebendo que eu não gosto de ir para a praia sozinha. Eventualmente até posso querer, mas de uma forma geral não gosto. A vivência da praia é uma experiência que eu gosto de viver junto com outras pessoas. Mas parece que o contexto da solidão é tão imposto que eu nem tenho a possibilidade de querer isso, de reconhecer isso como uma questão. Tem momentos que eu quero sim sair para tomar uma cerveja sozinha, mas tem momentos que eu tô cansada disso. Ainda mais sendo um corpo trans que quando eu tô na rua me sinto exposta, me sinto vulnerável. Às vezes eu quero sim ter a possibilidade de sair com alguém que na hora de ir embora vai me dizer: amiga, manda uma mensagem quando você chegar em casa. Às vezes eu quero ter esse sentimento de estar acompanhado num lugar. E muitas vezes os sistemas sociais de opressão nos fecham a possibilidade de viver vínculos afetivos significativos e nutritivos. Então é completamente diferente a gente falar da necessidade de momentos
sozinha, e a gente falar desse processo de solidão crônica, profunda, produtora de muito sofrimento e que não deve jamais ser naturalizada, não deve jamais ser banalizada, não deve jamais ser tratada como algo que a gente precisa simplesmente aprender a conviver e lidar, porque essas experiências elas não são intrínsecas à condição humana, não são. Esse discurso da solidão como algo intrínseco à experiência humana é um discurso feito por pessoas cis, brancas, em sua maioria homens, em sua maioria heterossexuais, que geralmente têm muitos e muitos vínculos ou possibilidades de vínculo na sua vida disponíveis, cuidando deles e falando que é o desprendimento dos vínculos sociais que vai lhes tornar verdadeiramente livres. E aí, para fechar esse vídeo, tiveram duas perguntas que eu vou tentar respondê-las em conjunto, que é: como se cuidar diante do abismo do isolamento socialmente imposto? E desde a compreensão que nós florescemos em rede, como ter forças para continuar buscando? Eu acho que é algo bastante importante para a gente construir práticas de cuidado quando a gente atravessa estes abismos da solidão, passam por a gente reconhecer que é extremamente legítimo não estarmos bem neste lugar. Passa por reconhecer que estes abismos de solidão são processos sociais violentos, são processos sociais frutos de muita violência, estigmatização dos nossos corpos, das nossas existências, das nossas formas de ser no mundo. Passa por reconhecer que estes não são espaços que estão na nossa vida para nos ensinar, esses não são espaços que a gente precisa naturalizar. A gente não vai amadurecer ou nos tornar pessoas melhores por aprender a aceitar isso em nossas vidas. E sim, são espaços que a gente precisa encontrar estratégias de redução de danos, as reduções de danos possíveis, para a gente povoar com o que for possível estes espaços, na relação com existências não humanas, com o sol, com a chuva, com o vento, na relação com a música, com a arte, com a literatura, com o que for possível se encontrar para produzir algum tipo de conexão humana, cultivar, se for possível, relações com pessoas que moram longe, procurar um processo psicoterapêutico, se possível, tentar fazer atividade física, tentar, dentro do possível, cuidar da alimentação, tentar encontrar formas de se nutrir com o que for possível para atravessar esse abismo, porém, continuar buscando, continuar tentando, experimentar coisas novas, buscar espaços novos, buscar interesses que possam abrir portas de conexão com outras pessoas novas na sua vida, desnaturalizar a nossa expectativa de encontrar pessoas que sempre pensem parecido conosco. Porque quanto mais a gente mergulha no abismo da solidão, mais a gente começa a ter dificuldades com se relacionar com experiências que nos são estranhas, que nos são diferentes, com perspectivas de mundo que a gente não conhece, com pessoas que às vezes não vão entender ou acompanhar o raciocínio que a gente está tentando compartilhar com elas. O espaço do estranhamento com o outro é fundamental para a construção de vínculo. Não existe construção de vínculo sem passar por algum tipo de estranhamento. Então também questionar um pouco os gostos, os limites, algumas coisas que a gente também vai naturalizando na gente mesma, sem com isso banalizar situações de violência que podem acontecer conosco nessas relações. E isso é extremamente desafiador.
Se colocar em movimento às vezes pode significar sim você planejar um processo de mudança da cidade onde você mora para outro lugar, porque muitas vezes existem esgotamentos que têm uma dimensão geográfica. Às vezes é o momento de compreender a necessidade de partir para outro lugar, mudar para outro lugar, tentar de novo. Às vezes é a disposição de você ter conversas difíceis com pessoas que você gosta, mas que estão agindo de uma determinada forma que não é boa para você. Isso também pode ser muito importante para o cultivo ou para a construção de novos vínculos. Algo que talvez eu vá tratar em vídeos futuros é sobre quando muitas vezes, a partir das violências que a gente vai sofrendo, acabamos nos fechando, criando barreiras e muitas dificuldades à construção de novos vínculos, novos afetos na nossa vida. A gente constrói cascas e armaduras, e é lógico que também não dá para a gente perspectivar a construção de novas relações com pessoas que simplesmente ignoram as nossas fragilidades e as nossas feridas o tempo todo. Mas a gente precisa estar atenta também às cascas e barreiras que a gente vai criando a partir disso. Não é simples, é um processo que é extremamente complexo. Como fazer tudo isso e ao mesmo tempo respeitar os nossos limites. E a única resposta para isso é continuar em movimento, continuar tentando, continuar cultivando a curiosidade, continuar cultivando o gosto por experimentar coisas novas, cultivar a possibilidade de ver o mundo sob novas perspectivas. Para isso também é interessante que a gente sempre continue estudando, continue aprendendo coisas novas, continue buscando coisas novas na nossa vida para também ampliar os nossos horizontes, para também ampliar as nossas referências de relação com outras pessoas, com outras vidas. Cultivar o gosto pela experimentação da vida, mesmo quando as coisas parecem difíceis, é algo que pode nos proporcionar respiros. Entendendo e respeitando os nossos tempos, os nossos limites, que nesses processos de solidão crônica e profunda, muitas vezes, a gente precisa pisar um pouco mais devagar. Às vezes a gente não vai estar podendo oferecer o nosso melhor, a gente não vai estar ali com toda a nossa força, com toda a nossa disposição, com todo o nosso fôlego. Mas ainda assim é importante que a gente siga tentando e que a gente possa buscar ajuda, que a gente possa buscar apoio, inclusive para nos ajudar nas mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. Bom, gente, é isso. Agradeço por quem assistiu até aqui. Se puder deixar um comentário dizendo o que achou do vídeo, compartilhando suas inquietações, perguntas, discordâncias, concordâncias com o que foi dito aqui, eu vou adorar ler vocês. Se puder deixar um like, se puder compartilhar o vídeo para chegar em outras pessoas que podem se interessar por esses temas. Se inscrevam no canal para acompanhar novos conteúdos desse tipo. Um beijo grande e até mais.